Agora vamos ver que existe um teorema fundamental do cálculo para integrais de linha também, tá? Então, bom, primeiro a gente vai recordar o teorema fundamental do cálculo clássico, tá? O teorema diz que se você tem uma função diferenciável, um intervalo cuja derivada é contínua, por exemplo, então, se você integra, né, no intervalo AB, a derivada de f, integral de f', então o teorema diz que justamente o valor dessa integral é igual a f de b menos f de a. Então, como é que acontece para integrais de linha agora, tá? Que a ideia é que a integral de linha, ela generaliza a integral definida. É bom ter isso em mente, tá? Que é uma função. Ou seja, a ideia, quando você está integrando uma função no intervalo AB, tá? É como se você estivesse vendo essa curva daqui, esse segmento de reta no plano, por exemplo. E agora o que a gente está fazendo é essa integral para uma curva, digamos, geral qualquer. Essa é a ideia, tá? Nesse sentido, as integrais de linha, elas generalizam as integrais, digamos, de funções no intervalo. Ok, então, é um teorema que diz que se você tem uma curva que é regular e parametrizada pela função vetorial R no intervalo AB, e se você tem um campo conservativo, ou seja, um campo que é dado pelo gradiente de uma função diferenciável, tá? De forma que esse gradiente seja uma função contínua sobre a sua curva. Então, a integral de linha deste campo, atenção, ele é exatamente o valor da função f no ponto final, que é o r de b, menos o valor de f no ponto r de a. Tá? Então, é exatamente a mesma ideia do teorema fundamental do cálculo clássico. Porque, de fato, como eu estava dizendo, se a sua curva for o segmento, certo? Então, essa função aqui, esse gradiente é justamente a derivada da função, essa é a ideia. Tá? Ok. Então, eu fiz essa observação que eu já disse a vocês, né? Esse teorema daqui, aliás, ele é muito interessante. Note o seguinte, que a integral de linha deste campo depende só do valor da função no ponto final e no ponto inicial, tá? Então, é isso que eu escrevi aqui. Isso é fundamental também. A integral de linha de um campo conservativo, ou seja, um campo que é dado pelo gradiente de uma função, não depende da curva que liga, entendeu? Depende só dos pontos inicial e final da função. Não depende da curva. Isso é crucial agora nessa aula de hoje. Tá? Não depende da curva que liga os pontos. Só depende do valor da função f nestes pontos. Isso é muito interessante. Bom, como é que a gente prova, né, esse teorema fundamental do cálculo para integrais de linha? Então, a ideia é só você escrever, né, o que seria essa integral. Se você escolhe a parametrização R, por exemplo, né, a gente já viu, no caso em que o campo é o gradiente, certo? Então, essa integral, quem é o gradiente? São as derivadas parciais da função f. Tá? Quem é o R'? São as derivadas do parâmetro da curva em relação ao tempo. Tá? Que eu escrevi aqui como sendo x', y', z', mas quando eu calculei esse produto interno daqui, né, seria o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, mais o terceiro com o terceiro, eu escrevi o x' assim, dx dt, tá? O y' como dy dt e o z' como dz dt. Por quê? Porque aqui o que acontece? Você nota que o que está aqui, atenção, muita atenção, vocês vão precisar recordar aqui do cálculo 3, isso aqui é exatamente, tá, a derivada de f composta com r de t em relação a t. Então, a regra da cadeia para funções vetoriais nos diz que essa derivada daqui é igual a isso daqui. Tá? Bom, agora eu tenho a integral da derivada de uma função, efetivamente, e aí o teorema fundamental do cálculo clássico, né, que nós fizemos no início aqui logo no início, nos diz que
Essa integral daqui é justamente o valor de f no ponto final, menos o valor de f composta com r, tá? Porque a função agora é f composta com r. No valor, no ponto final, menos o valor no ponto inicial, que é o que nós afirmamos, tá? Bom, a observação aqui importante é que esse teorema continua valendo se a sua função ela é apenas regular por partes, tá? Ela pode ser suave aqui, depois continuar aqui, um bico, funções suaves por partes, por exemplo, um polígono, né? Entendeu? Esse resultado vale porque você faz em cada pedacinho, né, onde a curva é regular. Aí, o que acontece nos pontos como só depende dos pontos, né, do valor da função nos pontos, então, quando você tiver um pedacinho assim, suponha que aqui é o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, o que acontece é que o valor aqui nesse terceiro ponto, no segundo ponto, ele desaparece, porque é uma soma telescópica, né? O valor digamos, o valor em C menos o valor em B, mais, né? O valor em B menos o valor em A. Então, o valor em B vai cancelar, tá? Por quê? Como é que funciona o teorema fundamental do cálculo aqui? Você integra, como a gente sabe, a integral de linha de uma curva que é dada pela concatenação de várias curvas, ela é igual à integral de linha, a soma das integrais em cada uma das curvas, tá? Então, quando você fizer isso, por exemplo, aqui com duas curvas, como eu expliquei, o valor aqui nesse ponto do meio ele vai cancelar, tá? Então, isso vai ser útil também para a gente. A gente pode aplicar efetivamente esse teorema se a curva for regular por partes. Lembre-se que ela precisa ser conexa, tá? Isso é a única exigência. Vamos ver aqui um exemplo, né? Nós já vimos, por exemplo, que o campo gravitacional, tá? Denotado dessa forma, ele é conservativo. Então, esse exemplo pede para a gente determinar o trabalho realizado por este campo ao você mover uma partícula do ponto 3412 até o ponto 222. Não importa o caminho que você está fazendo isso, a gente já viu. Já que ele é conservativo, né, o trabalho, que é a integral de linha do campo, né, que nós vimos na aula passada, né, neste caso, pelo teorema fundamental das integrais de linha, né, vai ser igual o valor da função, né, f é a função cujo gradiente é o campo gravitacional. Então, é o valor da função no ponto final menos o valor da função no ponto inicial. Tá? Bom, em cima é só uma constante e embaixo você tem na função f é a norma do ponto, ou seja, a raiz quadrada da soma dos quadrados. Fazendo as contas vai dar esse número daqui. Tá? M, produto das massas vezes a constante gravitacional, multiplicado por 1 sobre 2 raiz de 2 menos 1t, 1 sobre 13, 13avos. Muito bem. Então, essa questão de não depender do caminho ela é muito importante. A gente vai aprofundar isso agora, tá? Então, se você tem dois caminhos, inclusive não precisam ser regulares, podem ser regulares por partes, como eu quis colocar aqui nesse desenho, tá? Que liga o ponto A ao ponto B, então o caminho C1 e o caminho C2. Tá? Nós vimos na aula 13 que, em geral, as integrais de linha são diferentes. Tá? Pode acontecer das integrais de linha você indo por um caminho ser diferente do outro. Né? O que nós vimos agora é que no caso em que o campo ele é conservativo, ou seja, ele é o gradiente de uma função, isso não acontece. Né? Ele é sempre igual, né? Por quê? Porque não depende da curva, depende só do valor final e inicial. O valor da função f minúsculo em A e em B. Não depende da curva por onde você passou. Isso é interessante. Muito bem. Então, vamos dizer, né? Dado um campo num certo domínio D, dizemos que a integral de f de r é independente de caminho ou do caminho, se justamente isso acontece. A integral de f sobre um caminho C1 é igual à integral de f sobre o caminho C2, quaisquer que sejam os caminhos C1 e C2, com os mesmos pontos inicial e final. Tá?
Se isso acontece, atenção, para todos os caminhos dentro desse domínio dele. Ok? Então, isso é uma propriedade, na verdade, do campo. Bom, isso vai ficar claro depois. Exemplo de um campo onde a integral é independente do caminho. Justamente são os campos conservativos, dados por gradientes de funções. Tá? Bom, agora eu quero recordar o seguinte. Uma curva, ela é dita fechada se seu ponto inicial coincide com o seu ponto final. Tá? Você começa com a curva e depois volta para o início. Quando isso acontece, a gente vai dizer que a curva é fechada. É como esse desenho aqui, que seria o ponto inicial e final. Observe que a curva pode ter, como chama, singularidade, né? Um bico, por exemplo, nesse ponto, onde ela inicia e fecha. Tá? E no meio também, né? Essa definição é geral, tá? Definição de curva fechada. Ok. Uma observação aqui, que eu chamei de lema, é o seguinte. Fácil ver o seguinte, se a integral de f, tá? Tá aqui a definição, ela é independente do caminho, num certo domínio D, então, quando você integrar ao longo de um caminho fechado, a integral dá zero, tá? Aqui é só a definição, tá? Aqui se a integral de f é independente do caminho no domínio, caminho qualquer, aqui é só notação, esse C, ou seja, esse C aqui não tem nada a ver com esse, tá? Pode ter colocado outra letra. Ou seja, se f tem essa propriedade aqui da definição, se a integral de f é independente do caminho, então, dado qualquer caminho fechado nesse domínio, a integral dele é zero, tá? Por quê? Porque você vai pegar o seu caminho fechado, que é essa curva vermelha, você escolhe dois pontos quaisquer, A e B, tá? E aí você, agora, como a curva é fechada, então você pode ir para o caminho de A para B por um lado ou por outro da curva, tá? A curva C. Então, estou tomando uma curva fechada, quero mostrar que vale isso aqui, sabendo que a integral não depende do caminho. Então, você pega dois pontos A e B e olha a sua curva como sendo a união das duas partes, né? Sua curva vai ser o caminho C1, que seria esse daqui, até aqui, depois unida com o caminho C2. Tá? Aqui estou mantendo o sentido aqui. Então, como ela é a união de duas curvas, a integral de linha sobre C é igual à soma das integrais. Tá? Agora, olha, C é o caminho que vai de A até B, C1. E C2 é o caminho que vai de B até A. Portanto, menos C2 é um caminho que também vai de A até B. Então, eu tenho dois caminhos que vão de A até B, que é o caminho C1 e o caminho menos C2. Tá? Só que nós vimos, né, que a integral de f sobre o caminho menos C é menos a integral de f sobre C. Então, é isso que eu vou usar agora. Por exemplo, a integral de f sobre C2 é menos a integral de f sobre menos C2, percorrida no sentido contrário. Ora, só que, como eu expliquei, C1 e menos C2 são duas curvas que ligam os pontos A e B. Tá? Portanto, o valor da integral é o mesmo. O valor da f de r sobre a curva C1 é igual, não depende do caminho, é igual ao valor de f sobre a curva menos C2. Então, esses dois valores são iguais, aqui se cancela, dá zero. Então, assim, a gente mostra que ao longo de uma curva fechada qualquer, a integral é zero. Tá? Mas, na verdade, também vale a recíproca desse resultado. Tá? Ou seja, se somente se, é o que eu coloquei aqui nesse teorema. Ou seja, nós vimos que se a integral de f é independente do caminho, no domínio D, então a integral sobre qualquer caminho fechado é zero. Tá? Na verdade, é se somente se. Ela é independente do caminho, se somente se a integral sobre qualquer caminho fechado é zero. Ou seja, então, por exemplo, se a integral de f é independente do caminho, então a integral de f sobre caminhos fechados é zero. Essa implicação a gente já viu, foi o lema anterior. Vamos provar a volta agora. Vamos provar que se a integral de f sobre qualquer caminho fechado é zero, então
a integral sobre dois caminhos que ligam os mesmos pontos são iguais. As integrais são iguais, tá? Então, a ideia, na verdade, a ideia é a mesma. Que você vai tomar dois caminhos C1 e C2, ligando os pontos A e B, então, como forma esse desenho aqui. Então, justamente como antes, está o caminho C1 unido com menos C2, ele é um caminho fechado, eventualmente irregular por partes, tá? Portanto, a integral, como é um caminho fechado, eu estou supondo agora, né, que a integral sobre caminhos fechados é zero. Eu quero provar que f é independente do caminho, integral de f. Então, como eu estou supondo que a integral de f para caminhos fechados é zero, tem essa primeira igualdade. Depois, como o caminho ele é a união desses dois caminhos, nós temos essa outra igualdade aqui. A gente pode separar a integral. E, finalmente, na integral de f sobre menos c é menos a integral de f sobre c. Aplicada aqui para a curva C2, a gente tem isso aqui, ou seja, a integral de f dr sobre C1 é igual a integral de f dr sobre C2, como queríamos, tá? Então, resultado muito importante. Isso aqui também caracteriza campos e domínios que não dependem da integral. Por integral de linha não depende do caminho. Perdão. Bom, então, por exemplo, se o campo ele é conservativo, né, em particular, vale isso aqui. Tá? Porque se ele é conservativo, ele não depende para caminhos fechados. Se ele é conservativo, justamente a gente viu que o valor da integral não depende do caminho. E, portanto, por esse teorema, a integral de f sobre caminhos fechados vai ser zero. Fisicamente, agora, isso significa que o trabalho realizado ao mover um objeto ao redor de um caminho fechado é zero. Esse é o significado físico disso aqui. Se o seu campo é conservativo, então, e você agora tem uma partícula que se move no caminho e volta para o mesmo ponto, então, neste caso, o trabalho realizado por qualquer força agindo aí, se a força for conservativa, se o campo for conservativo, então a integral é zero. Okay? Para finalizar, vamos ver agora esse teorema daqui, que também fala que só esses campos que satisfazem isso, ou seja, se o seu domínio é um aberto e conexo, né? Conexo, ou seja, só tem uma parte, claro, tem que ser assim. Se você tem um campo F sobre esse domínio, tal que a integral de F é independente do caminho, então F é conservativo, tá? Ou seja, F é o gradiente de uma função. Bom, eu não vou apresentar aqui a demonstração, tem no livro a demonstração, tá? Mas a ideia da prova é a seguinte: você vai definir a função f minúsculo, cujo gradiente é f, da seguinte forma: você fixa um ponto no seu domínio e você olha a integral de f dr do seu ponto inicial, digamos a b, ao ponto qualquer xy, tá? Ao longo de qualquer caminho, porque, por hipótese, eu estou supondo que a integral não depende do caminho, tá? Então, eu não preciso aqui dizer qual é o caminho. Só para qualquer caminho, o valor é o mesmo. Está bem definida essa função. Então, o trabalho depois é mostrar justamente que o gradiente dessa função é o seu campo, tá? Original, e que aparece na integral. E claro que a demonstração vai passar novamente pelo teorema fundamental do cálculo. Tá? Muito bem. E aqui finalizamos essa aula.